Fala aí galera, eu sou o T e será que estamos vendo um novo meta? Independente disso, diga tchau, novo meta. Bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre o ICS Bolonha que rolou nesse último fim de semana, tá? Não tem todas as decklists divulgadas ainda, mas mesmo assim eu quis fazer esse vídeo aqui pra poder comentar sobre as principais questões que a gente pôde observar nesse torneio, né? É importante frisar que eu tinha feito algum vídeo comentando sobre questões, eu acho que eu tinha feito sobre o comportamento do meta, eu vou deixar linkado aqui em cima, né? Muita coisa foi colocada em debate, porque a coleção de rota, essa que tá vigente pra gente até o momento, ela trouxe um Charm Force, cara, ele muda tudo e tal, então tudo é feito de acordo com o Force. Em determinado momento eu fiz um vídeo com vocês comentando sobre como eu acho decks como o Yubel, e eu usei o Yubel como exemplo porque ele era o meta até então, antes de rota, ele era o principal deck do formato antes de rota lançar, e tendências em volta do uso ou não do Force, né? Acabou que as coisas se desenvolveram e mudou ali algumas questões. E nesse torneio a gente vai ver um pouco disso, certo? Porém, ainda assim, esse aqui eu acho que é o último torneio, não tenho certeza, mas deve ser o último torneio Premier, o ICS assim, antes de Crossover Breakers. Crossover Break é a coleção que traz Razor pro jogo. Como que vai ficar o formato? Bom, isso é assunto pra depois. Vamos tentar entender como está o formato agora, baseado no último Premier que teve, que foi o ICS Bolonha. Vamos acompanhar porque o assunto é esse, meus amigos. Partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela eu tô na Yu-Gi-Oh! Meta, pra gente poder dar uma olhadinha aqui, porque foi onde eu encontrei de maneira mais organizada, né, a disposição aqui dos decks que estão dentro do top 64. Tivemos 2.504 players, né, eu tenho aqui uma thumb feita que eu queria comentar um pouquinho sobre o êxodo com relação à quantidade de jogadores jogando os torneios, porque de fato vem diminuindo bastante. Porém a Europa é um caso à parte. Todo torneio que tiver na Europa, e não são muitos que tem, eles vão bater essa marca aí, tá? Porque é raro ter, e quando tem a galera vai em peso. Mas em outros lugares, como seja um ICS, que é o ICS, que a gente tem aqui na América Latina, por exemplo, já vem batendo pouquíssimos players em comparação ao que já bateu antes nos Estados Unidos também, né? A gente já viu aí alguns torneios sofrendo para poder chegar a 1000, Niagara, por exemplo, nem chegou, esse tipo de coisa, né? Mas, enfim, na Europa essa realidade não existe porque a galera é mais carente de ter esse tipo de torneio. Então, quando tem, lota pra caramba. 2.504 players. É um torneio pesado. É um torneio com 12 rounds, tá? Muita gente, 12 rounds. E isso aqui comita em um cut pra 64. Então, foi top 64 com 2.500 players em 12 rounds. Se você não tá ligado, eu tô postando os jogos comentados, né? Todos os jogos, todos os rounds no meu canal de jogos comentados aqui em cima, ó. Dá uma olhada lá, que eu tô comentando os jogos que foram streamados, obviamente, pela Konami, rodada a rodada, top por top, até chegar na final. Dá uma olhada lá que eu tô postando os vídeos à medida em que eu vou assistindo, né? Falta eu comentar, ainda falta eu gravar o top 8, top 4 e a final, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui pra você. Mas enfim, essa tá sendo a disposição final do top 64, como vocês podem ver. Então, em 64 jogadores, nós temos 8 Snake Eyes. E nós temos Snake Eye e Fire King com 3. Se você soma os dois, se você quiser colocar Snake Eye no mesmo balaio, você vai somar 11 em 64. Não é muito correto de se somar, porque os decks têm particularidades bem diferentes, né? Então, Snake Eye aqui com 8, e nós temos aqui o Snake Eye, o Fire King, no caso, com 3 em 64, o que é dito como um dos principais decks, tá? Então, foi bem baixo com relação ao que a gente esperava e estava acostumado. É claro, eles separaram um pouquinho aqui, né? Tem um Snake Eye Fiendsmith aqui, por exemplo, dizendo que tem um deles, né? Todos esses aqui, eu imagino que tem a Azamina embutido, né? Fora o Snake, o principal deck dentro do cut do top foi esse Fiendsmith aqui, ó. Fiendsmith, e aí a gente vai chegar em algumas coisas, porque, por exemplo, não tem listado Kashtira aqui. Mas esse Fiendsmith foi a engrenagem diferente, que a gente vai comentar um pouco. Pô, como que Fiendsmith é diferente? A gente já chega lá. Tem Paidrago com 4, Ritual Beast com 3, Yubel com 3, Memento com 2, Mermeio com 3, Centurion com... Isso aqui tá um pouco estranho, né? Porque aqui não tem todos os decks. Isso aqui não soma 64 nem fudendo. Deixa eu passar aqui pra página da Konami, porque realmente as informações estão um pouco difusas, né? Então no final das contas não vai ser só aquilo não, ignora tudo que eu falei, porque nada foi útil. Eu passando pra cá pro que a Konami divulgou, no top 64 tivemos 13 Snake Eyes, que aí o que tá mostrando ali é a soma, né? No caso dos 8 Fire King, com 3
Snake Eye... 8 Snake Eye puro, né? 3 Fire King e 1 Snake Eye Fiendsmith. E aí totaliza esses 13 aí. Fiendsmith e o Bell, tivemos 8, tá? Então o englobamento ali tá com esses 8 e o Bell. 7 Tenpai, 6 Ritual Beast, 6 Fiendsmith Caixeira. Então, se você for somar e englobar tudo em Snake Eye aqui, né? Fiendsmith Caixeira. Temos aqui o Fire King. Ah, então tá separado, desculpa. Então isso aqui não adianta de porra nenhuma pro que a gente viu, né? Então, 13 Snake Eye, 8 Yubel, 7 Tenpai, 6 Ritual Beast, 6 Caxiras, 5 Fire King, 4 Caxiras sem Fiendsmith e 15 do Tier 0, que é o Others, né? Então esses foram os decks que performaram e fizeram top 64 nesse torneio. Afunilando pro top 8, nós temos essa disposição de decks aqui, ó. Tenpai Dragon, tendo 8 decks diferentes, inclusive, né, no top 8. Tenpai, Mermeio, Yubel, Musketeer, Memento, Orcust Horus, Ritual Beast e um Fiendsmith Caixira. Essa foi a disposição dos 8 decks no top no final desse torneio, né? Tem até uma questão que eu tinha comentado em algum vídeo que eu postei aí, e eu acho que até alguém comentou discordando completamente de que eu comentei de que tava relativamente aberto o formato, né? Com relação ao uso das coisas, porque a distância, apesar de tudo, não tava tão grande assim entre os decks. Então, o que faz com que ele se abra. Então, por mais que eu ainda acredite piamente que os decks de Snake com Azamina são os melhores, mas a distância não é lá tanta assim, e esses outros decks têm bastante competência para poder ainda mais atacar determinadas fragilidades, né? Decks que usam muito Azamina, a galera já vem percebendo, né, a diminuição das cartas de Azamina, como eu tinha comentado no outro vídeo, que tinha lá deck que usava uma só da Deception, por exemplo. Ela é muito frágil, você consegue atacar bem, mas tem um ponto legal que a gente vai chegar aqui, que é uma diferença nessas mudanças. O ponto é, como vocês podem ver, está aberto, né? Não tem uma dominância aqui de um deck, tanto olhando para o 64, porque de 64, 13 decks não é uma dominância. Se fosse 32, já tá longe do que a gente viu em determinadas épocas do jogo, para um deck melhor do que o outro. E a distância pro Yubel, que é o deck que a gente quase que descartava pela baixa que ele vinha tendo, subiu em uso, tá? Tenpai Dragon continua aqui, né? Ele sempre vai ficar por aí. Ritual Beastzinho também deu uma subida, o que já foge um pouco do escopo de deck, que eu imagino como sendo os principais. O Ritual Beast aqui tão em cima, né? E aqui esse 15 são decks que tem uma representação menor de uso do que 4, né? Que é o que eles colocaram aqui. Então, você pode ver que tem uma diversidade aqui. Isso é bom pro formato? Pode ser que seja. E daqui a pouco o Razor chega. Como vai ficar o formato? Eu tô muito curioso pra saber como vai ficar, tá? Mas enfim, mas avançando aqui, a gente tem algumas questõezinhas pra poder comentar. Aqui na tela da Yu-Gi-Oh! Pro Deck vai ser melhor pra gente visualizar, porque não tem todos os decks disponíveis, tá? Não tem todas as decklists disponíveis, então aqui nessa página, por exemplo, que eu vou até recarregar de novo pra ver se não teve alguma mudança, tem um monte de slot livre que a galera não compilou o resultado do torneio e botou aqui. Mas vamos olhar para o que tem, que são os principais. No top 8, nós temos aqui o Musquete, foi o campeão, jogando a final contra um Yubel. Essa foi a final. Ambos os decks focados e muito em Fiendsmith, né? O Tenpai completou aqui o top 4 e o Memento também tá completando o top 4, né? Então, de 8 decks diferentes, obviamente, serão 4 decks diferentes no top 4. E aí, o top 4 é feito por Musketeer, Yubel, Tenpai e Memento. Quem esperava esse resultado? Aqui embaixo nós temos o uso de Mermeio, o Caixira do Pack, Orcust e um Ritual Beast. De novo com o Júlio Valls, né? Que é aquele cara que foi pro Mundial, salvo engano. Ele foi pro Mundial e ele jogou aquele outro torneio que foi na Europa também, que a final foi entre Ritual Beast e Tenpai. E tava meio fora do radar essa final em específico, que tende a acontecer resultados mais diferentes na Europa mesmo, né? Tende a rolar mais esse tipo de torneio com uso diferente de deck na Europa, o que também tem que ser levado em consideração. Provavelmente nos Estados Unidos o resultado não seria algo nessa vibe, porque a galera vai tentar usar decks com determinadas características. Eu posso estar falando bosta nisso que eu tô falando, mas eu sempre tenho a impressão de que quando tem um torneio na Europa, tende a ter mais eu não vou nem usar a palavra criatividade, pode ser que seja criatividade, mas na verdade eles tentam explorar alguns outros decks para tentar atacar o meta em determinada vertente. Acontece, tá? Então sempre que tem um torneio assim, eu não lembro de cabeça de ter um torneio muito escandaloso assim, de uma questão totalmente off-meta que ganhou um torneio e tal, mas eu lembro bastante de torneios na Europa, que já teve Rika diversas vezes, que já teve Drytron ganhando um torneio, que eu, inclusive, eu acho que eu comentei em live com algum de vocês, que o cara deu um Droplets pra 4 e ganhou o jogo na final, eu acho que inclusive era Drytron e Rika.
uma parada dessa, então tende a acontecer mais dessas coisas na Europa. Mas aqui a gente vai chegar no ponto que eu quero comentar um pouco sobre. Esse deck aqui, eu me arrependo muito, porque eu me arrependo muito de não ter falado dele antes. Eu coloquei aqui na minha lista de coisas que eu tinha que falar, né, e eu até tinha feito aqui a thumb de alguns decks, e um deles que eu queria falar era do Unchained. Unchained, pois é. O que Unchained tem a ver com isso aí, T? O que você tá falando? Então, eu já vi muito no DB a galera usando um deck com Fiendsmith, focado em Fiendsmith, e Lightfiend. Esses Lightfiend são os mosquetes. Porém, esses decks geralmente tem o Unchained por trás. Inclusive, topando regionais, tá? Decklists de Unchained, que se a gente for olhar aqui na Yu-Gi-Oh! Pro Deck, nessa mesma página, deixa eu até abrir uma nova guia para ver se eu consigo achar para mostrar para vocês, que ia ser o ponto, né, o ponto de base para eu poder fazer o vídeo comentando sobre o Unchained, que estava na minha lista, mas eu não comentei, tá? Se a gente for dar uma olhada aqui, por exemplo, ó, o ICS Guayaquil, perfeito, aqui no Guayaquil já vai servir pra gente dar uma olhada, ó. Eu vou digitar aqui o Unchained e ele fez, por exemplo, top 8, com um deck nessa vibe, e que no DB cresceu demais em uso, né? Quer dizer, não sei se cresceu tanto, mas eu nunca mais vi um Musketeer jogando puro, né? Um mosquete puro, e sempre que eu... E o Unchained também, nunca mais vi um Unchained sem mosquete. Era mais ou menos essa vibe, e era esse o deck que eu ia usar como base para fazer o vídeo que eu planejei fazer. Então, era como estava sendo usada essa vertente de Fiendsmith com esses decks Fiend, né, no caso, que não fosse Yubel. Então, é com as cartas de Fiendsmith, com as cartas de Mosquete e as cartas de Unchained com uma engrenagem bem reduzida, ó, como vocês podem ver. Né? Então é isso aí, e o resto espaço de Tech Cards. Mas aí o campeão do nosso torneio aqui de Bolonha, ele usou um deck que tem mais ou menos essa premissa, mas não tem nada de Unchained. Ele só usou a parte de Fiendsmith, com 3 do Engraver, 2 da mesa aqui, né? Usou a parte, além do Fable Lure, obviamente, 3 Tract, porque você pega qualquer Light Fiend, então você busca um Mosquete, e também uma da Sanct, né? E aí é totalmente diferente daquela abordagem de Musketeer que o Jim Kabui usou há um tempo atrás, como você pode me ouvir falando aqui em cima, ó, apresentando o deck de Mosquete, porque ele tem um Going Second bem maneiro. E é uma abordagem legal pro deck de Mosquete. Porém, foda-se essa abordagem, porque ela não é mais usada, pelo menos não em popularidade, pelo menos não topando os torneios. O Mosquete aqui é ilusório, tá? Esse deck não é Mosquete. Vagabundo colocou como Musketeer como sendo o deck campeão do torneio, mas não foi. Porque o Musketeer aqui, ele cumpre o mesmo papel daquela outra decklist de Unchained que eu te mostrei agora há pouco. Qual é o papel dessa decklist? Qual é o papel dos Unchained aqui? Você usa Tree Off da Musketeer Starfire, que diz que quando uma Spell Trap é ativada na coluna dela, você ativa o efeito do Starfire para trazer o monstro do deck. Nós temos o Caspar, que quando uma carta é ativada na coluna dele, ele busca uma Spell Trap. O Mosquete tem uma Trap que mata carta que mata monstro, né? Uma carta que bane 3 do cemitério e uma Counter que nega Spell Trap, além de uma Spell Quick que nega efeito de monstro e 0 o ataque dele. São cartas muito boas. E o Max é um animal, mano. O Max é muito bom. Você linka qualquer Mosquete para poder fazer o Max, e o Max vai ter 2 efeitos diferentes. Ou ele adiciona Spell Trap com Mosquete do deck pra mão pela quantidade de monstros que o oponente tem, ou ele invoca monstro do deck pela quantidade de Spell Traps que o oponente tem. Então, é muito bom você poder transformar um bicho teu no Max e ele dá essa pressão gigantesca. E o Max vira Fiendsmith, porque você linka fora ele pra fazer o Requiem, porque ele é Light Fiend, né? Então, é incrivelmente bom, tá? Incrivelmente bom. Mas isso não é usado. O que é explorado aqui? Simplesmente usar o Starfire, porque o Starfire invoca a Calamity do deck. E o que a Calamity faz? Quando uma Spell Trap é ativada na coluna da Calamity, né, assim como todos os Mosquete, ela triga um efeito, que nesse caso é escolher o Mosquete no teu cemitério e fazer Special Summon dele pro campo. É só isso que você tem de Mosquete, não tem nada de Mosquete além disso. Ah, tem o Max? Tem, mas o Max, por exemplo, não pega Spell Trap. O papel do Max é você fazer, por exemplo, aqui um Starfire, tentou fazer uma parada, tomou negação, beleza, linka fora, faz o Max. Tá no segundo, o cara vai ter back row setada. Vai ativar o efeito para tentar invocar 2 do deck, por exemplo. Aí você traz a Calamity e o Starfire, por exemplo, porque tem que ser um nome diferente, né? Não dá pra ser 2 Calamity. Inclusive era por isso que a gente usava o Dock, no deck de Mosquete puro, né? Com Fiendsmith. Interagiu com isso aí? Beleza, mano. Eu já pesquei um monte de coisa do cara. Então ele vira o Requiem pra jogar de Fiendsmith, por exemplo. O objetivo aqui é isso. Tentativa de jogada, volume. Normal Summon Calamity, ativei alguma coisa na coluna dela, tende a ser o Tract aqui, né? Que é a única spell, tem pouca spell, né? Mas enfim, fez isso? Beleza. Então agora, essa carta, ela triga e traz o Calamity do deck. Eu linko fora essa menina, depende se eu tô em primeiro ou segundo, ela pode virar o Requiem, e com isso a Starfire tá no cemitério.
Tive que ativar uma spell de novo na coluna da Calamity aqui, então ela revive o Starfire. É pra isso que serve, tá? É pra isso que serve. Não tem Exceed 4 aqui no cemitério, é pra escalar a jogada de Link. Então, por isso que eu acho mentiroso dizer que o campeão do torneio foi o Musketeer. A abordagem disso aqui é semelhante àquela do Unchained, com a diferença que não tem o Unchained, que é uma diferença gigantesca, na verdade, né? Apesar de aqui você conseguir também fazer a Yama, fazer jogada de Unchained, tanto que o cara usa aqui, né? Ele não usa ele usa o Charves e também usa o Chamber. Mas qual é o ponto? Então, além do Fiendsmith e dessas cartas, e tem um Eccentric aqui, né, que ela é Light Fiend, então ela é buscável por essa carta aqui, por exemplo, é que é um deck com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 Hand Trap de main deck, plus Paradise. Então, a engrenagem aqui ela tem que te segurar. São poucas cartas de engrenagem para te segurar, mas são muita carta de defesa de Hand Trap para segurar o oponente. Certo? Então, diversas vezes a gente viu aí uma jogada seca desses decks que o cara tentava baixar uma Misa Normal Summon, inclusive esse deck tem menos até, né? Porque o Starfire Normal Summon, diferente do outro deck que eu já vou te mostrar, e aí você acaba tentando jogar o Engrave, né? Claro, beleza. Mas aí a Misa ficando no cemitério, no turno do oponente, ela volta pro deck, revive o Link 1, o Requiem, que tributa, que traz a Misa dá efeito e joga o Paradise. O Paradise ele tem um efeito no cemitério que você pode banir essa carta e mandar o Fiendsmith monstro do deck ou extra deck pro cemitério. Simples. Você vai jogar um dos DGs. Por isso que tem o off de DG aqui no extra deck dele. O DG, quando ele cai no cemitério, ele embaralha o outro Light Fiend do cemitério, né? E manda uma carta do cara do campo pro cemitério. Dá alvo e manda ela pro cemitério. Então gera um tipo de interação, né? Então são jogadas curtas, né? Curtas a apertura. Esse deck ele faz jogadas maiores, inclusive, do que o Fiendsmith, né? São jogadas do Fiendsmith e tal. Mas como você pode ver, a engrenagem é muito simples e se apoia em 21 Hand Traps. Que no side deck dele ainda tem o Retal, que é focado, né, nas coisas, e tem a principal engrenagem do formato, do torneio pelo menos, que são os Castiras, né, cara? Essa engrenagem aqui, mano, talvez seja a melhor parada do formato. Muito popular e muito usada em diversos decks. Se a gente der uma olhada aqui, por exemplo, o Yubel, que foi o segundo colocado, ele se apoia em Kashira também, tá? Ele se apoia em Kashira no main deck. É uma tônica que já vem tomando proporção desde aquele torneio em que o cara lá do Team Samurai X ganhou, jogando com o Yubel, né? Isso era antes de Rota ainda. E ele já usava os Kashiras lá no deck dele, mesmo antes do Forest, por exemplo, né? Tem aqui o deck do Pac, que fez top 8, um Fiendsmith com Kashiras. Esse deck, inclusive, eu vi só o Pac jogando, o Jin Kabui usando ele e o Joshua Schmidt. É pouco, mano. 3 malucos absurdos usando esse deck. Que, inclusive, durante a transmissão, eu fiquei muito confuso sobre o que ia ser feito nesse deck. Pouquíssima coisa era feita. A gente teve partida que eu não vi Kashira. Acho que foi do Joshua. Eu não vi Kashira sendo baixado. Eu só vi a jogada de Fiendsmith rolando. Mas é um deck que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 Hand Traps, tendo o plus de que aqui você tem o Kashira e não o Musquete, que a finalidade é parecida, apesar de lá ser mais fraca para Force do que aqui. Porque o Kashira tende a ser a principal engrenagem do formato nesse momento. É uma engrenagem muito forte no segundo, que te dá volume para fazer link, que te dá, dependendo da jogada, te dá Dracossack para você poder fazer. É uma vertente de engrenagem que agressiva indo segundo, acho que eu falei isso, né? É agressivo indo segundo e joga bem pra cima de Force, porque você pode deixar eles soltos lá. E o Fenrir é uma puta carta, né? Então, Tree-Off de Paraísos aqui 100%, que aí você pega o Unicórnio e faz o Birth pra fazer combo, né? E se você passa com o Unicórnio lá, beleza, ele pode tirar uma carta do deck do oponente e o Birth come cartas do cemitério, que é bem relevante, tá? Bem relevante, é uma engrenagem parada, mas que põe pressão indo primeiro e indo segundo. E também joga bem pra dentro do Force, então você versatilidade dessa parada. Uma coisa que é importante frisar é que nessa decklist o cara não tem o Force de main deck, como vocês podem ver, tá no side junto com o Perlia, tá? Mas tá aqui, ó, não tem Force no main deck. Se a gente der uma olhada no Yubel, o Yubel tem. Se a gente der uma olhada nesse deck aqui, por exemplo, ele tem também. Mas o Kashira aqui do Pac, por exemplo, não tem. Um dos caras que eu falei que jogou de Kashira também é o Jin Kabui. O Jin Kabui usou também um Kashira com Fiendsmith, com Tree-Off dessa menina aqui, ó, da Misa, que é o Normal Summon, tá? É o único Normal Summon do deck que você tem aqui, além de uma Hand Trap pra fazer uma jogada ou outra e tal, mas enfim. E também não tem um Force no deck, né? Então, não tem um Force nem no extra deck do cara, no side deck do cara. Aqui eu não sei se é porque ele não tinha ou se ele não quis usar, mas eu acho que até tende a entrar um pouco naquela dinâmica que eu comentei com vocês no vídeo falando de Yubel. O Force não tá nessa decklist aqui, pelo menos nessa, né? Mas, voltando ao Kashira, puta engrenagem boa, tá? Que a galera tá usando nessas decklists. E
É uma engrenagem de apoio muito boa. No caso, o Fiend Smith foi usado, é uma jogada cíclica, eu acho que esse que é o ponto, né? Uma jogada que tende a ser cíclica, simples de ser feita, e apesar de não fazer tanto, ela faz o suficiente para pôr uma mínima pressão, porque você tem 21 hand traps no deck da galera. É muito difícil conceber de que um deck tem um esqueleto que vai ser usado dessa forma. É basicamente só um good stuff, basicamente, tá? Antes da gente entrar no formato, eu fiquei pensando um pouco sobre um deck nessa vibe, né? Obviamente não foi esse aqui, que eu até tinha feito no DB, mas eu fiz um deck que eu fiquei pensando, cara, e se eu meter aqui o Kashtira, o Azamina, um montão de hand trap e fé, porque eu não tava querendo botar o Fiend Smith, porque o Fiend Smith é ruim contra o Force. Era bem como esse formato, então todo mundo tava usando, por exemplo, né? Mas eu pensei nessa vibe, porque tem muitas engrenagens separadas e que, basicamente, cara, uma não chega na outra direito. Mas são cartas boas. É um good stuff, basicamente, tá? É um Fiend Smith Kashtira, apesar de ser Kashtira, não tem Rise, não tem essas cartas teosas de Kashtira puro mesmo, né? Então também não é um Kashtira. É tão Kashtira quanto um deck de Snake Eye Kashtira é. Não é Kashtira no final das contas. Esse deck aqui é bem parecido. É um good stuff hand trap turbo. E valeu, tá? Esse é o deck que tava na mão de excelentes jogadores, inclusive desse aqui, né, que é o Pac, e também do Jin Kabui, que eu tinha aberto aqui antes, né. Então é um deck interessante, cara, interessante, que eu não imaginava que ia colar desse jeito que os caras jogaram o torneio. Tech, Fiend Smith, normal summon Misa, e foda-se, Misa jogando Engraver, e eu faço a minha jogadinha mínima de Fiend Smith, tentando fazer o DJ, ou tentando fazer o Caesar, depende. Se eu tenho um Kashtira do lado, eu tenho um full combo. Kashtira e um Caesar, full combo, tá? É isso, eu tinha duas cartas diferentes, transformei nisso. Full combo, 3 hand trap na mão, um monte de hand trap na mão, e é isso aí, tá? Que os caras pensaram. E eu achei diferente também, apesar de que, né, o Kashtira, como eu disse, já tá sendo incorporado em muitos decks. O Fiend Smith depende desse balanço de como que você vai fazer o teu deck, né? Se por um lado, por exemplo, o Fiend Smith é um deck que é muito ruim contra o Force, se tem um deck pra tancar uma jogada ruim contra o Force, é um deck que faz jogada slam pra cima do Force e não dá muita drop ao oponente enquanto faz interação, como eu fiz nesse vídeo aqui em cima, mas também pode ser simplesmente o deck que tem 21 hand trap. Tomei o Force, eu tenho 21 hand trap, eu não preciso fazer isso agora de repente, né? Pode ser um pensamento também. E a Misa é interessantíssima porque você não comita de repente pra cima do Force, por exemplo, mas a Misa consegue jogar a Paradise, que mesmo assim faz interação no turno do oponente. Porque se você tem a Misa no cemitério e o Requiem ficou no campo, de alguma forma, ele tem que ir pro cemitério, né? É claro, você tem que ter alguma forma de jogar ele pro cemitério, mas ele indo pra lá, a Misa dá efeito, revive o Requiem, que tributa, que invoca a Misa, e a Misa joga trap, você tem interação daí, tá ligado? Então é um ponto muito interessante. Cara, esses decks aqui, eles me deixaram um pouco, mano, que porra é essa? E o Mosquete tem o volume dessas cartas aqui, não tem o Kashtira, mas essas cartas tendem a colocar um volume e também ajuda. São formas diferentes de poder fazer Yama. Esses decks aqui, por exemplo, ó, eles não pegam Yama, eles não usam Yama e Unchained, mas esse deck aqui, por exemplo, usa. E o Unchained é também uma abordagem de deck que você usa pra poder ter jogada Slam pra cima do Forest também. Só o Unchainedzinho, né, dando 2 drop pro cara é bastante, mas enfim, com 21 hand trap dá pra tancar, né. Pelo menos foi o pensamento da galera. Esse é o deck do campeão, cara. E tá aí esse giro de meta, né? Funcionou para esse torneio, mas dá pra ver que pessoas pensaram muito parecido. Pessoas diferentes pensaram parecido. Eu não sei se tem ligação entre eles e tal. E certamente se a gente fosse olhar aqui alguns outros decks, a gente ia encontrar alguma coisa na vibe, né? O Orkush, eu não tenho certeza como tá esse Orkush, se o bicho esse Quimera também não. Então talvez eu tenha só pego os exemplos que corroboram aqui com o meu ponto. Aqui é um Kashtira mais purão, né? De shifter e tal. Mas, enfim, é notório que esses primeiros colocados aqui não é comum de se acontecer. Algo rolou aí, né, mano? E temos aqui algumas questões da decklist da galera. Não sei se você gostou disso aqui, se você quer ver isso pro próximo formato, mas o ponto é que a gente não vai ver. O formato provavelmente morre aqui. E a gente vai acompanhar em breve Razel e Malice na boca do povo. Mas esse foi o resultado final, cara. Um torneio diverso, sem dono, basicamente. Pouquíssimos Snake Eye Fire King em detrimento ao que eles representam pro formato, né? O Yubel foi o vice-campeão, diga-se de passagem, né? Eu nem comentei aqui a decklist do Yubel, mas ele foi o segundo colocado com essa decklist aqui, ó, em 45 cartas, usando Kashtiras, por exemplo. O número de hand trap é bem diminuto em relação a tudo, né, e tal, mas dá pra tentar fazer aquela jogada que eu mostrei pra vocês lá no vídeo de engrenagem boa e ruim contra o Force, que é fazer jogada de Unchained, basicamente. Por isso que o Escape é quem tá aqui, não... Quer dizer, o Escape tá aqui, não o Chamber, né? Então, enfim, esses conceitos continuam valendo, tanto que esse cara tá usando o Crossout aqui no side deck dele, né? Porque o medo do Force, obviamente, existe.
Mas eu imagino que o deck foi feito em cima desse pensamento, né? Então, se tem um deck pra tancar esse tipo de coisa, as jogadas são slings, bem slings, e tem 21 hand trap, cara. 21 hand trap, é coisa pra cacete. E você tem fugas com essas engrenagens, né? Na deck build, pra poder jogar pra cima de um Forest que você toma sem perder o jogo instantaneamente. Enquanto tem 21 hand traps, tendo boas cartas que são boas no primeiro e no segundo, por exemplo, ou pelo menos por impressão, né? O Kashira bem melhor. O Kashira tá com um conceito bem maior do que o campeão, tá ligado? Pra mim, o que talvez esteja errado, mas enfim. Mano, é mais ou menos isso. Eu não sei se eu me embolei muito pra falar das coisas. Daqui a pouco chega Razor, chega Malice e vai ser legal a gente ver como que o jogo vai ficar, porque o Razor que vai chegar, ele não vai ser full power, né? Ele não vai ter a 7th Tachyon, por exemplo. O quanto de diferença isso faz. O quanto o Razor é muito melhor do que esses decks que estão agora. No formato atual que nós temos, vocês viram que o melhor deck não conseguiu se impor tão bem pra cima dos outros decks, que são rogues. Não sei se dá pra chamar de rogues, mas enfim, ele não se impôs. Imagina quando o Razor chegar. O Razor vai chegar dominando tudo, ou vai continuar tão aberto quanto tá, porque tem coisas pra se explorar no Razor, por exemplo, que a gente não explora nesse formato atual, como o uso absurdo de barrier, como o uso de Ultimate Slayer, mas o deck lá usa muita hand trap também, tá? Não sei se 21, é claro, mas por ele ter jogada mais forte. E Magic Syndalone talvez ele não precise ter 21. Mas enfim, meus amigos, é basicamente isso. Valeu, falou e até mais.